aqui, né, agora já são 21 horas, eu sempre entro antes, aguardo um pouquinho, e na medida do possível a gente vai aguardando os alunos a entrarem. Eu achei por bem, hoje eu tinha um compromisso médico um pouco próximo às 19 horas, então achei por bem deixar a aula certo para as 21, para que não houvesse possibilidade de atraso, qualquer coisa nesse sentido. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Eu deixei o espaço das 19 às 20h30 para vocês puderem, para quem quisesse, né, dar uma olhada, assistir o vídeo que eu coloquei o link lá no Moodle. Eu acho que é pouco tempo, acho que é 17 minutos, não me lembro, eu assisti agora há pouco, mas é um vídeo curto, com as principais características sobre sociedade limitada. Então, a sociedade limitada hoje eu vou trazer né, mais características do que aquelas que eu coloquei no vídeo ali para vocês. Aquele vídeo é direcionado apenas ao pessoal de ADM mesmo. São as características mais elementares para a sociedade limitada. Então, hoje, quer dizer, a gente está começando pontualmente às 21 horas, outros dias o pessoal andou reclamando do estender da aula, então acredito que em torno de 60 minutos, 1h10, a gente termine a nossa conversa. Então, eu gostaria muito que vocês pegassem papel e caneta, para que pudessem anotar aqui algumas coisas, algumas características que eu vou estar indicando para vocês, vou estar conversando aqui com vocês, diferente do que aquelas que estão no vídeo aula lá que vocês podem assistir. Na verdade, eu vou complementar, vou colocar outras características que talvez lá eu, por uma questão de tempo, eu coloquei de forma bem resumida para vocês. Então, o tema da aula hoje é Sociedade Limitada no Direito Brasileiro. Gostaria muito que vocês tomassem nota disso, que, se for possível, você usar o caderno lá na sua avaliação, lembre-se da nossa conversa no primeiro dia de aula, é melhor você ter essas anotações. Então, Sociedade Limitada, gostaria que você colocasse aí origem. Origem quer dizer onde surgiu a sociedade limitada. Então, depois eu vou te indicar quando que ela surgiu aqui no Brasil, mas a título de história, eu vou estar contando para você que ela é uma sociedade que originalmente surgiu na Alemanha. Um pouquinho. Então, a sociedade limitada, título de história, surgiu na Alemanha em 1892. Então, a título de história, gostaria que você colocasse aí no seu caderno, origem histórica da sociedade limitada no mundo, Alemanha, 1892. No Brasil, quando que surgiu, quando que começamos a ter sociedade limitada aqui no ordenamento jurídico brasileiro? Então, anota aí dentro do mesmo tópico que você está anotando origem, né, ou parte histórica da sociedade limitada. Ela foi inserida inicialmente no direito brasileiro através do Decreto-Lei 3.708 de 1919. Então, anotem aí. A título de história, no direito brasileiro, a sociedade limitada foi inserida pelo Decreto-Lei 3.708 de 1919. E, inicialmente, nesse decreto, ela se chamava Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada. Eu gostaria muito que vocês fizessem essa anotação a título de origem histórica da sociedade limitada. Surgiu na Alemanha, em 1892, veio para o Brasil em 1919, através do Decreto-Lei 3.708, de 1919, e era chamada de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada. Ficou aqui no ordenamento brasileiro por meio desse decreto até a nossa terceira fase, até ali a reforma do Código Civil de 2002. Então, no Código Civil de 2002, a antiga Sociedade de Responsabilidade por Cotas, né, Sociedade por Responsabilidade por Cotas, passou a se chamar aqui no Brasil, a partir de 2002, apenas Sociedade Limitada.
Então, hoje, a nomenclatura dessa sociedade que a gente está conversando é apenas sociedade limitada. Qual a principal, acho que, não sei se já seria adequado ou não, você pode anotar aí, ó, artigo, a gente não cobra artigo dos cursos não jurídicos, mas como a gente está numa aula online, eu gostaria que vocês anotassem. Artigo 1052 do Código Civil. Anotem aí. 1052 do Código Civil. E anotem que eu vou ler aqui para vocês, para que você possa fazer a anotação. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio, então, começando de novo, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Então, começando novamente. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então vamos lá que nesse artigo a gente tem algumas características importantes aí para você se lembrar, para você anotar aí da sociedade limitada. Então a primeira característica dela é que cada sócio ele só responde pelo capital, pela cota que ele entrou em uma determinada sociedade limitada. Então no vídeo aula eu dei aquele exemplo, aquela fábula da questão lá da UniFCV. Então, vamos fazer o contrário. Hoje, né, peguem seu papel e sua caneta. Vamos fazer de conta que eu e vocês, né, nós estamos em 8, então eu e então, o Juliano mais 7 alunos, nós vamos fazer uma sociedade limitada. E cada um vai entrar aqui nessa sociedade, vamos fazer de conta que é uma sociedade que cada um de nós vamos colocar 10 mil reais. Então, agora temos mais um aluno, então é o Juliano, mais 8 alunos. Então, estão um total de 9. 9 sócios. Cada um colocou 10 mil reais, então vamos somar qual é o capital dessa sociedade. O capital dessa sociedade é 90 mil reais. E cada um de nós temos 10%. Até aqui é fácil, não tem nenhuma dúvida. Então, eu vou dividir esse exemplo em duas partes. Primeira parte. Então, essa nossa sociedade que a gente acabou de fazer, ela tem 90 mil de capital social e nós contraímos uma dívida no valor de 200 mil reais. Primeira pergunta. Quanto que cada um de nós vai ter que arcar, vai ter que pagar dessa dívida que a sociedade inteira se obrigou com 200 mil? Então, é simples. Pegando ali o que eu pedi para vocês anotarem como conceito ali, o artigo 1052, ele diz, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Então, vamos lá. Se eu, Juliano, tenho 10 mil reais e a sociedade que eu e vocês acabamos de formar está devendo 200 mil, qual é o valor máximo que eu vou me responsabilizar? É o valor das minhas cotas. Então, nessa dívida de 200 mil, se vier aqui a cobrar a sociedade que a gente faz parte, quanto é que o Juliano vai perder? No máximo, o que ele entrou, que são os 10 mil reais. Até aqui é simples, até aqui é fácil. Bom, 10 mil reais nós éramos em 9 sócios, 90 mil, uma dívida de 200 mil, quanto está ficando sem pagar? Está ficando 110 mil reais sem pagamento. Dá para cobrar de algum desses sócios, algum de nós, esse valor? Não dá para cobrar, porque a sociedade que a gente formou, ela é chamada sociedade limitada. Vamos ao entendimento da segunda parte do artigo 1052? Então, a segunda parte do artigo 1052, eu pedi para vocês anotarem lá. E ele dizia o seguinte:
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Vamos lá e vamos ver o que é isso aqui. Responsabilidade solidária, quer dizer, o que é solidariedade? É ajudar o outro, certo? Então, aqui na sociedade limitada, existe uma exceção, existe uma possibilidade. Então, quer ver? Deixa eu entrar aqui no nome dos alunos. Ó, vou pegar um aluno aqui. Vamos pegar o Diego. Ó. Diego faz de conta que também está aqui na nossa sociedade de nove sócios, eu e mais 8. E o Diego, ele não tinha os 10 mil reais para colocar a parte dele aqui quando a gente montou essa sociedade. E ele pegou e pediu a permissão para todos nós. Olha, existe a possibilidade de eu integralizar as minhas cotas aqui há 6 meses, por exemplo, 180 dias? E daí nós se reunimos, eu e os outros, né, nós somos total de 9, então, tirando ele, eu e os outros 7 sócios, né? Que daí dá 8, mais ele 9. Nós conversamos e a gente decidiu dar esses 180 dias para que o Diego possa integralizar, possa colocar esses 10 mil aqui na sociedade. A partir do momento que eu e os demais sócios, todos nós, ou a maioria, que assim seja, né, nós aceitamos que o Diego tivesse 180 dias de prazo para colocar o dinheiro dele na sociedade, eu e os outros 7, ou nós 8, né, excluindo ele, nós responderemos por esses 10 mil reais dele. Não entendi, Juliano. Na primeira parte do artigo 1052, ele diz que sociedade limitada, sócio, corresponde até o valor das suas cotas, até o valor que ele ingressou na sociedade. A segunda parte desse artigo diz assim: mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Nós não somos obrigados a deixar nenhum dos sócios integralizar o capital social no futuro. Eu, inclusive, se você estivesse me fazendo essa pergunta como advogado, eu estaria te dizendo que a minha recomendação como advogado é que você não permita integralizações futuras pelo seguinte, porque até o momento dessa integralização, todos os sócios respondem solidariamente por esse valor que estão deixando para o futuro. Aí você pode dizer assim, olha, né, foi um dos sócios que pediu, então sobraram 8, né, o Juliane mais 7, total de 8. 2 não concordaram. Veja, como no meu exemplo aqui, todo mundo tem 10%, se 2 sócios não concordaram, ainda é valor, né? 20% seria valor minoritário. Então, ainda que 20% não concordou, a gente vai pela maioria. Se a maioria concordou, esses 2%, esses 20%, eles são obrigados junto com nós. Então, nesse exemplo que eu estou tentando elucidar para vocês, numa sociedade limitada de 9 sócios, eu e 8 alunos, um dos alunos pediu para autorização para integralizar os 10 mil deles em até 180 dias, até 6 meses. Os demais sócios se juntamos, né, e deliberamos pela possibilidade da integralização no futuro. E com essa possibilidade da integralização no futuro, aplica-se a regra da solidariedade a todo mundo. Ou seja, todos os sócios, excluindo aquele que não pagou, porque quer dizer, se ele não pagou é porque ele não tem condições, né? Mas digamos que ele só não tenha colocado dinheiro, então todos os sócios responderão pela integralização do capital social. Então, a minha recomendação como advogado é que não concordem, não permitam integralizações futuras. Por quê? Porque se você permitir a integralização futura, você ficará corresponsável, ou a palavra correta no direito, você ficará solidariamente obrigado até a integralização total dos outros sócios, se assim você entender. Ficou claro esse exemplo? Deu tempo para anotar aí o artigo 1052? Querem que eu repita o artigo 1052? Mas vocês precisam falar, senão não consigo entender. Vou repetir, Lucas. Artigo 1052, então copiem lá. É artigo do Código Civil, tá? Na prova a gente não vai cobrar artigo, mas
como possivelmente você fará sua prova com o caderno, como eu combinei no primeiro dia de aula, eu acho que seria, se fosse eu de vocês, eu teria a anotação desse artigo. Então, artigo 1052, ó. Na sociedade limitada, vírgula. Na sociedade limitada, vírgula. A responsabilidade de cada sócio, então, repetindo, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Então, repetindo, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, vírgula. Mas todos respondem, repetindo, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então, vou repetir desde o começo. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, vírgula, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Exemplificando, se você entrou numa sociedade com 10 mil reais e essa sociedade contraiu uma dívida lá de 1 milhão, qual é o valor da sua responsabilidade? No máximo, o valor que você entrou. Então, no máximo, os 10 mil reais. Tem exceção, professor? Tem sim. É a segunda parte do artigo 1052. Mas todos, quando a gente está falando todos, são todos os sócios, respondem solidariamente pela integralização do capital social. O que é isso? Quando um dos sócios, um dos membros da sociedade, não colocou o seu dinheiro ali no começo e pediu a possibilidade de colocar esse dinheiro no futuro, entendo a maioria, né, vou dizer assim, não vou dizer unanimidade, e tendo a maioria votado e aceitado essa possibilidade desse sócio colocar o dinheiro dele com 6 meses, por exemplo, 180 dias, todos ficaremos responsáveis por esse valor até ele pagar. Então, no mesmo exemplo lá da dívida de 1 milhão de reais, então eu só entrei com 10 mil. O Juliano disse que eu só respondo por 10 mil. Só responde por 10 mil se a sociedade estiver inteira, integralizada. Se tiver uma cota de qualquer um dos sócios que foi permitido a integralização futura, então, no caso, se a gente permitir um dos sócios colocar 10 mil com 180 dias, e essa dívida de 1 milhão aconteceu antes do vencimento desses 180 dias, nós vamos ter que pegar esses 10 mil da cota dele e dividir entre todos nós para a gente arcar com esse prejuízo. Ah, mas então eu não vou pagar 1 milhão. Não, não vai pagar 1 milhão. Nossa sociedade era só de 90 mil, da dívida de 1 milhão sobrará quanto? 910 mil reais sem pagamento. Então, hoje é a sociedade mais usual do direito brasileiro. Acredito que eu não tenha, acho que falei isso no vídeo, mas não falei aqui hoje ainda, né? Deixa eu ver se eu puxo aqui pelo chat, já falo quem está perguntando. Eu digo, professor, qual a diferença da EIRELI neste ponto das responsabilidades? São parecidas, limitado o valor do início? Sim. Qual que é a diferença da EIRELI e da sociedade limitada? Na EIRELI é um sócio só. Por isso que a gente chama, o titular é uma única pessoa. Aqui na sociedade limitada é no mínimo 2 pessoas. Então, 2 ou mais pessoas se juntam em sociedade. Lá na EIRELI você tem capital social mínimo, lembra? 100 salários mínimos. Aqui na sociedade limitada, você já pode até anotar, que eu não sei se em algum lugar eu coloquei isso mais para frente. Não tem valor mínimo para capital social. Aí você vai me dizer, vai me perguntar, mas eu posso abrir então uma sociedade limitada com qualquer valor? Olha, a recomendação é que o valor do capital social seja condizente com a sua atividade. Então, por exemplo, eu já fui sócio de uma sociedade limitada que era uma transportadora. Qual é o valor do capital social? Era 20 mil reais. Nossa, mas por que é tão pouco?
Uma transportadora não necessariamente precisa ser dona de caminhões. Uma transportadora só quer dizer que ela transporta fretes, não quer dizer que ela é dona de caminhões. Então, deu para entender, Diego, a diferença de sociedade limitada e Eireli? Alguns, vejam, eu gostaria que vocês nem anotassem isso, mas alguns mais desavisados chamam a Eireli de filhinha da sociedade limitada. Ela não é filha de ninguém, tá? Não tem nada a ver. Mas é que, assim, depois que existiu, né, depois de 2011, que foi inserida a Eireli no direito brasileiro, então possibilitou mais uma cartada aqui na sociedade limitada. Olha só. Então, em 2010, ó, peguem um exemplo para vocês. Se fosse eu, Juliano, sócio, vou pegar o Diego aí, que é o último que fez a pergunta. Eu e o Diego, nós somos sócios de uma sociedade limitada. Cada um tem aqui 10 mil reais, né, 50% cada um. Total do capital, 20 mil. Se isso aqui fosse em 2010 e o Juliano viesse a falecer, então o Juliano morreu. Morreu. O que vai fazer com a parte dele? Digamos que lá no contrato de sociedade, quando eu e o Diego fizemos a sociedade, fizemos por escrito constar lá que não haveria a sucessão empresarial. O que quer dizer que não haveria sucessão empresarial? Que em um dos sócios morrendo, os seus herdeiros não poderão entrarem aqui no lugar dele. E a gente colocou essa cláusula. Então, nesse meu exemplo aqui que eu estou dando, se fosse em 2010, com o falecimento do sócio Juliano, o Diego teria 180 dias, que são 6 meses, para estar acertando, para estar liquidando a minha cota com os meus herdeiros. A partir de 2011, quando surgiu a Eireli, e essa sociedade morria, acabava. Por quê? Porque não existia sociedade limitada de um único sócio. A partir de 2011, com o surgimento da Eireli, olha o que possibilitou aqui para o Diego. Com a morte do Juliano, óbvio que ele vai ter que pagar a parte do Juliano aqui para os herdeiros do Juliano, mas o Diego não precisa mais extinguir essa sociedade, não precisa mais acabar com essa sociedade. Sobra o Diego e ele pode fazer a alteração contratual lá na junta comercial e transformar essa sociedade limitada em uma Eireli. Ah, mas o capital dessa sociedade era apenas de 20 mil. Veja, para ele poder se enquadrar como Eireli, ele tem que fazer essa complementação até 100 salários mínimos. Não é possível, a gente chama de, esse aqui seria uma origem derivada, né? Teria uma sociedade limitada que virou uma Eireli. Isso é possível desde que cumpra os requisitos de Eireli. Então, isso é bem simples, não há problema nenhum. Deixa eu ver uma coisa. Essa parte aqui da complementação eu não vou nem tratar com vocês, porque isso aqui é uma parte bem específica lá do curso de Direito, não é importante. Anotem aí, ó. Natureza híbrida. Natureza híbrida. Aí você pode estar pensando, nossa senhora, o que será que quer dizer natureza híbrida? Então vamos lá que eu vou explicar para vocês. No direito brasileiro, quando a gente está pensando em sociedade, nós temos duas possibilidades. Como assim duas possibilidades? Nós temos aquelas sociedades que só podem ser formadas por pessoas. Quando eu digo assim por pessoas, eu quero saber quem é o meu sócio. Então, aqui no exemplo anterior aqui da sociedade minha e do Diego, digamos que o Diego só aceitasse fazer a sociedade porque era o Juliano. Se fosse uma outra pessoa, um outro aluno, talvez o Diego não aceitasse. Então, quando existe um interesse pessoal, quando eu estou falando interesse pessoal, é que as características sejam intelectuais ou financeiras, quando a gente quer aquele sócio específico, ou porque ele tem um capital, ou porque ele sabe fazer o que a gente está precisando. Então, quando nós temos uma sociedade em que a gente escolhe os nossos sócios, mas escolhe de forma assim, ó, só pode ser esse aqui, outro eu não quero. Nós chamamos essa sociedade de pessoas. E normalmente, na sociedade de pessoas, o sócio não pode vender para um terceiro, um estranho, sem consentimento dos demais sócios. Por quê? Porque é uma sociedade de pessoas, as pessoas se escolhem para fazer parte dessa sociedade. Professor Juliano, todas as sociedades são de pessoas? Não. Nós temos também aquilo que o direito chamou sociedade de capital ou sociedades de capital.
capitais. O que é sociedade capital? Sociedade capital é quando não nos interessa nenhum atributo específico, ou físico, ou financeiro do determinado sócio. Então, aqui no caso meu e da sociedade minha e do Diego, digamos que não houvesse nenhum atributo especial que ele viesse a se interessar pelo Juliano. Não é o dinheiro, não é o intelecto. Deu certo, ele queria fazer uma sociedade, convidou o professor Juliano, o professor aceitou, fizeram a sociedade. E lá no contrato fizeram constar, ou seja, escrevemos que é uma sociedade de capital. O que é uma sociedade capital? Quer dizer que as pessoas, tanto faz, se é o Juliano ou um terceiro. Então, em sendo uma sociedade limitada, considerada sociedade de capital, tanto eu quanto o meu sócio Diego podemos vender as nossas cotas para um terceiro ou para terceiros sem comunicar o outro sócio. Então, por exemplo, digamos que eu tivesse 50% da sociedade com o Diego e eu resolvi vender, não quero mais ser sócio dele. Eu não preciso comunicar ele. Se for uma sociedade de capital, eu posso simplesmente procurar terceiras pessoas que me paguem o valor que eu queira vender a minha parte. Ah, mas sua parte vale 10 mil e você está vendendo por 2. É problema meu, não é a sociedade que está perdendo, não é o Diego que está perdendo, é a pessoa que está vendendo por menos que vai perder. Então, nesse caso, a gente chama que é uma sociedade de capital. Então, quando eu estou colocando aí para vocês natureza híbrida, quer dizer que na sociedade limitada, ela tanto pode ser de pessoas, só de pessoas, quanto só de capital, ou pode ser as duas. Mas, nossa, professor, como é que a gente vai adivinhar? Gente, ninguém vai adivinhar nada, nós não brincamos de adivinhação. Tem que estar escrito no contrato de sociedade, vulgarmente conhecido como contrato social. Então, todas as vezes que vocês pegarem na mão um contrato social de uma sociedade chamada Sociedade Limitada, leiam ele na íntegra, que em alguma das cláusulas, se ela for bem elaborada, vai estar escrito que é uma sociedade de pessoas ou se é uma sociedade capital. Tem que estar escrito. Ah, mas o contador esqueceu de colocar. Se ele esqueceu de colocar, como é que a gente faz? Pelo tipo da atividade, pelas cláusulas contratuais, dá para a gente ter um indício qual era o interesse das partes, né? Então, quando a gente coloca uma cláusula contratual lá que, no caso de falecimento de um dos sócios, não haverá sucessão, quer dizer que é uma sociedade capital de pessoas. Sociedade de pessoas. Nós temos algumas modalidades empresárias, vou dar uma que nem é empresária, mas só para você entender. Então, numa sociedade de advogados, então, digamos que tem aí eu lá e o meu sócio, o doutor João Gabriel, nós somos advogados. O direito brasileiro permite essa sociedade, mas exige que para se formar uma sociedade de advogados, ambos têm que ser formados e com inscrição na OAB. Digamos que eu venha a falecer, o Juliano morreu. Então, como é que vai acontecer essa sucessão? O pai dele, a mãe dele vão ser os herdeiros legais aqui dele? A lei não permite. Como assim não permite? Eles são os herdeiros, mas eles não podem entrar na sociedade no meu lugar, porque meu pai não é advogado, minha mãe não é advogada. Então, não há a sucessão por uma questão de impossibilidade jurídica do exercício daquele cargo, ou até da continuidade da atividade empresarial. Sociedade de advogado não é sociedade empresária, lembra? Está lá no parágrafo único. Mas eu dei esse exemplo só para você entender que nós temos a possibilidade de exigir aqui numa sociedade limitada ela ser apenas de pessoas, né? E com isso não haver a possibilidade jurídica de sucessão ou de venda para terceiros sem o consentimento. Agora, consentido, gente, com consentimento tudo é possível. Então, naquela sociedade ali minha e do Diego, digamos que ele queira vender para alguém, né? E é uma sociedade de pessoas e ele me pede, olha, professor, eu quero vender as minhas cotas. Posso vender para o fulano de tal? Se eu falar sim, com consentimento, tudo é possível. Então, anotaram essa característica de sociedade limitada ser híbrida? Ah, o que é uma sociedade híbrida? Híbrida quer dizer que ela pode ser de pessoas e de capital. Ah, o que é uma sociedade de pessoas? Quando você quer saber, quando te interessa exclusivamente quem são os seus sócios, você só faz a sociedade com aquela determinada
pessoa. O que é uma sociedade de capital? Uma sociedade de capital é quando não te interessa quem são os seus sócios, você quer apenas o dinheiro, apenas as cotas. Então, cada um pode vender para quem quiser, sem consentimento dos demais sócios. No caso, a sociedade limitada, a natureza dela, antes, né, natureza geral, ela é híbrida. Ela pode ser só de pessoas, pode ser só de capital e de pessoas. Onde que eu verifico isso? No contrato social. Não tem adivinhação. Vai ter que ler o contrato todo e verificar qual é a cláusula onde está escrito essa questão, se é de pessoas, se é de capital ou se é híbrida. Professor, o que você recomenda? Eu faria uma sociedade de pessoas, colocaria uma cláusula contratual. Essa sociedade limitada é considerada uma sociedade apenas de pessoas. Por quê? Com isso, eu impossibilito a venda de cotas pelos demais sócios sem o consentimento. Imagine o seu sócio brigando com você e vendendo as cotas dele para o seu maior inimigo. Já pensou como seria difícil a continuidade aqui da atividade empresarial? Então, pensando nisso, a lei permite você tomar essa decisão ali no momento da confecção do contrato social. Posso alterar isso depois? Até pode, mas para alterar isso aqui depois, você vai ter que fazer uma alteração contratual e colher a assinatura de todo mundo, né? Ou pelo menos a maioria vai ter que aprovar. Combinado até aqui? Penso que sim. É uma característica bem legal e que isso aqui eu só falo quando a gente vai tratar assim com o tempo a sociedade limitada. Então, anotem lá mais uma possibilidade. No contrato social, no contrato de sociedade, como é isso? Eu acho que eu falei lá no vídeo. Como é que pode ser o nome dessa sociedade? No direito brasileiro, só existe duas possibilidades: firma ou denominação. Firma é quando nós estamos falando do sobrenome, lembram-se? Do nome de família. Isso é firma. Então, quando eu coloco lá Miquelete Sonsim, eu estou falando que essa é a minha firma. Então, na sociedade limitada, existe a possibilidade de eu me valer ou de eu utilizar a possibilidade de montar o nome empresarial como firma. Então, vamos pegar um exemplo lá. Digamos que eu fosse montar um bar, para ficar fácil para vocês. Quero montar um bar do Juliano, mas eu quero na modalidade firma. Então, eu posso colocar lá, Sonsim Bar. O que é bar, né? Bar é... Eu vou pôr bar mesmo para ficar fácil esse entendimento. Então, Bar Sonsim Limitada. Bar é a atividade, Sonsim é a firma, LTDA, que pode ser por extenso ou abreviado, é o tipo de sociedade. Professor, não quero colocar firma, não gosto de colocar meu sobrenome nessas atividades. Então, tudo bem. Na sociedade limitada, você pode ser firma ou denominação. O que era denominação? Nominar é você estar indicando. Denominar é você estar nominando um nome. Então, no direito brasileiro, a denominação é quando você não utiliza o sobrenome e parte para a utilização de uma palavra. Vocês não estão ouvindo? Sim ou não? Será que é o meu fone de ouvido que está atrapalhando aqui? Pode tirar também. Estou ouvindo aqui normal. Então tá, se alguém não estiver ouvindo, fale que de repente pode ser alguma coisa aqui no meu fone de ouvido, porque o microfone vai estar aqui, ó. Então, voltando aqui, no nome empresarial da sociedade limitada, ela pode ser firma, que é quando você utiliza, se vale do nome de família, ou ela pode ser uma denominação. Ah, como é que eu vou saber isso? Se você estiver montando a sua sociedade, você decide. Ou firma, para mim está travando sem áudio. Olha, a minha internet também não é lá grandes coisas, então essa questão de estar travando pode ser até a minha própria internet. Mas eu vou postar de qualquer forma. Mas vai avisando aí se realmente está travando, se está sem áudio, para a gente ver se a gente para, ou às vezes recomeça, sai da sala e volta novamente, que outro dia aconteceu isso. Mas aí vai avisando. Então,
O nome aqui da sociedade limitada pode ser firma ou denominação. Firma é quando a gente se utiliza do sobrenome, que é o exemplo que eu acabei de dar, Bar Sim Limitada. E denominação é quando eu faço uma invenção. Então, por exemplo, Car Wash Bar Limitada. Car Wash, né, seria lavacar, é a denominação, bar é o segmento ali, a atividade, limitada, que quer dizer que é uma sociedade limitada. Então, isso fica a critério de escolha dos sócios, ou né, de quem está começando essa sociedade. Para nós, estudiosos do direito, o que a gente vai fazer? Quando a gente se depara com um nome empresarial, a gente já bate o olho e já sabe. Olha, é sobrenome. Poxa, é uma firma. Por que, que os avós, os pais de vocês, se vocês perguntarem, às vezes até a gente, eu fui trabalhar na firma. Porque firma, no passado, né, bem antigamente, era a simbologia do quê? De comércio, comércio ali da família, né? Então, o comércio da família era, hoje a gente entende que é empresa. Uma definição para cada conceito, então vamos lá. Firma, coloquem lá, firma. Firma é quando o nome empresarial, firma é quando o nome empresarial é formado por sobrenomes. Firma é quando o nome empresarial é formado por sobrenomes. Se você achar melhor, coloque entre parênteses. Nome de família. Então, exemplo. Bar Sim Limitada. Bar é atividade, Sim é o meu sobrenome, LTDA quer dizer que é uma sociedade limitada. Vamos agora colocar a definição, ou vamos conceituar o que quer dizer denominação. Então, denominação é quando utilizamos, ou quando utiliza-se palavras, ou vírgula, ou locuções, vírgula, ou termos termos estrangeiros, como eu acabei de dar o exemplo de car wash, a gente tem outros exemplos aqui brasileiros, né? Então, é quando utilizamos palavras, termos, ou até expressões em outras línguas para também, quando eu digo invenções, no passado era bem comum juntar assim as letras, por exemplo, de Diego, né, era DI, Juliana JU. Judi, entendeu? Então, Judi bar LTDA. Judi é o quê? É as duas primeiras letras do meu nome com as duas primeiras letras do nome do Diego. Então, no passado, os contadores faziam bastante isso, juntavam as letrinhas ali dos nomes dos sócios. Mas é uma palavra que eu nunca ouvi. Não tem importância. É uma expressão, é uma invenção. Então, a denominação é quando a gente... Denominação travou? Denominação é quando utilizamos palavras, vírgula, termos, vírgula, expressões de outras línguas para a formação do nome empresarial. Lembrando que o nome empresarial não tem nada a ver com o nome fantasia. O nome fantasia é aquele que, como o estabelecimento, como que quer ficar sendo conhecido. Então, normalmente, aquele está em cima da porta de entrada. Este é o nome fantasia. O nome empresarial é aquele que está lá registrado na junta comercial, que vai nas carteiras de trabalho, que vai na nota fiscal, que vai no galão de cheque. Então, é bem importante. Mas, professor, eu sempre vejo que o nome empresarial é o mesmo que o nome fantasia. Você pode ter conhecido empresas que repetiram o nome empresarial no nome fantasia. Não é regra. Não é regra. Nome fantasia é como a empresa, como o produto, como aquela atividade que quer ficar sendo conhecida no mercado. Então, quando você fala UniFCB, você não está falando em nome empresarial, você está falando em nome fantasia. Porque o nome empresarial da FCB é Unimares, União Maringaense de Ensino Superior. Podem ver que não tem nada a ver com UniFCB. UniFCB é o nome fantasia. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Absolutamente certíssimo. Deu para entender essa questão do nome empresarial, firma ou denominação? Quem vai decidir
é você na hora de montar a sua sociedade limitada. Então, vamos anotar mais uma coisa aí. O capital social, ou seja, o valor que cada sócio vai entrar, ou que a empresa, que a sociedade vai ter que ter, ele é dividido em cotas. Então, vou colocar lá, anotem aí. O capital social é dividido em cotas. Mas o que isso quer dizer? Então, vamos fazer lá, pegar um exemplo. Vamos fazer de conta que eu estou chamando vocês para a gente abrir um bar. Toda vez eu falo do bar, gente, não é porque eu gosto do bar, não. É porque eu acho que é um exemplo bem palpável e que talvez o aluno nem fica pensando que bar é uma atividade empresarial, mas é. Então, vamos supor que eu convidei vocês para abrir um bar, e a gente quer abrir um bar aí perto da faculdade. E daí a gente faz uma pesquisa entre freezer, cadeiras, né, o material ali para pintar, para começar o nosso negócio. Digamos que a gente chegasse à conclusão que precisasse de 100 mil reais. Então, tá bom, 100 mil reais, vamos supor que nós estivéssemos em 5 sócios aqui. Então, esses 100 mil reais é o valor total que a gente precisa para montar essa sociedade, certo? Certo. Agora, quanto cada um vai dar? Eu não sei. Às vezes, por exemplo, eu posso imaginar aqui que eu só tenha 20 mil reais. Então, 20 mil reais eu teria apenas 20% do capital social, certo? Certo. E os demais? Os demais vão ter que dar jeito nos 80 mil. Então, nós vamos pegar os 100 mil reais e dividir em cotas. O cota, gente, ele pode ser escrito com CO, cotas, ou com Q ou E de queijo, cotas, tanto faz. As duas palavras têm a mesma significação aqui no direito empresarial. Então, é pego o capital social e dividido em cotas. Mas espera lá, o que é essa cota? Cota é como se fosse uma partezinha dessa sociedade. Ah, mas está ficando difícil, eu não estou entendendo. Normalmente, a gente faz uma representação. O que é uma representação? Uma cota, coloque no seu caderno, igual a R$ 1. Não tá boa essa simbologia? Tá fácil. Então, quantos reais a gente está abrindo ali a sociedade? 100 mil reais. Então, quantas cotas vai ter essa sociedade? 100 mil cotas, não é isso? É isso. Então, se o Juliano entrar nessa sociedade com 20 mil reais, ele vai ter, né, nesse exemplo fácil que eu estou dando aqui para a gente não errar na matemática, o Juliano vai ter 20 mil cotas. Ah, eu não gostei de R$ 1 igual a uma cota. Beleza, coloca lá uma cota igual a, em vez de R$ 1, coloca R$ 10. Aí você diminui em 10 vezes. Então, em vez de ter 100 mil cotas, vai ter 10 mil cotas. Ah, eu não gostei. Coloque uma cota igual a R$ 100. Veja, a representação matemática é você quem vai fazer. Normalmente os contadores fazem uma cota igual a R$ 1 para ficar mais fácil. E daí eles fazem um quadro lá no contrato de sociedade, indicando que, por exemplo, no meu caso, o sócio Juliano possui 20 mil reais, que é igual a 20 mil cotas, que é igual a 20% do valor do capital dessa sociedade. Professor, eu não entendi o porquê disso. Gente, o porquê da gente dividir o capital social em cotas é porque no futuro a gente vai ter lucro, não vai? E na hora de dividir esses lucros, como é que vai ser? Eu vou dizer, eu sou o sócio mais bonito, o sócio mais inteligente, eu tenho que ficar com a parte maior. Não existe isso. O percentual do lucro vai ser dividido de acordo com o percentual da participação na sociedade. Então, se eu, Juliano, entrei com 20 mil reais, que é equivalente a 20 mil cotas, que é equivalente a 20%, então digamos que a gente teve um lucro lá de R$ 1.000 no mês, qual é o percentual que o Juliano vai receber? 20% de R$ 1.000, no caso, R$ 200. Certo até aqui? Então vejam que não tem nenhuma dificuldade. Pera lá, deixa eu até abrir aqui de novo, que o Jonas está perguntando uma coisa interessante. Está perguntando, no mundo das ações, contratos é como se estivesse comprando após determinado ativo. Pera lá. Jonas, é o seguinte, quando a gente está falando em ações, nós estamos falando na outra modalidade de sociedade, na sociedade por ações. Nas sociedades por ações, a gente vai tratar na próxima aula, mas eu já vou te dar uma explicação rapidinho para que você possa entender. Na sociedade por ações,
O capital dessa sociedade não é mais dividido em cotas, como eu estou fazendo aqui na sociedade limitada. Ele é dividido em ações. E como ele é dividido em ações, o que acontece? Então, a gente chama que é uma sociedade de grande porte. Então, onde que eu vou achar um monte de pessoas para vir aqui comprar ações? Normalmente, essas ações são negociadas nas bolsas de valor, né? Lembra daquela conversa sociedade de capital ou sociedade de pessoa? Na limitada, que é o que a gente está conversando, eu falei que é híbrida, você decide. Na sociedade por ações, ela é apenas de capital. Por que ela é apenas de capital? Quando eu sou dono de uma ação, por exemplo, comprei ações do Banco Itaú, eu não sou sócio do Banco Itaú, eu sou acionista. Ah, eu posso ir lá mandar alguma coisa, eu posso tomar alguma decisão? Não, eu não posso tomar nenhuma decisão. Eu comprei minha ação por R$ 10, estou precisando de dinheiro, vou oferecer aqui para a Rosana por R$ 2. Posso vender uma ação de 10 por 2? Posso. Quem vai estar perdendo? O Itaú? Não, quem vai perder é o Juliano. Então, nesse caso, como você está me perguntando, as ações é como se fossem um contrato aqui? Não. As ações, na verdade, as ações no direito empresarial, elas são partes da sociedade, mas não é a sociedade que a gente está conversando hoje, a sociedade limitada. As ações seriam lá na sociedade por ações, que é a mais conhecida, que é a mais usual hoje no direito brasileiro, é a sociedade anônima. Quando você compra uma ação, você se torna proprietário de uma partezinha ali da sociedade, mas é um tipo de sociedade, é um tipo de partezinha que você não participa, você só recebe aquilo que a gente chama de dividendo, né, que é a divisão de lucros, e tem a valorização do valor ali da sua ação. Então, se eu comprei hoje uma ação do Banco Itaú por R$ 10, né, e daqui a um mês o Banco Itaú tem um mega lucro, né, não é dividido mensalmente a cada 3 meses, mas eles vão pagar ali o equivalente à minha proporção ali dos meus R$ 10. E pode ser que muita gente esteja querendo comprar essas ações do Banco Itaú e ela sofre uma valorização. Então, ela saiu ali de 10, por exemplo, passou a valer 15. Esses R$ 5 de valorização é meu, então eu ganhei. Então, é por isso que o mercado, que a gente chama de mercado de ações, mercado mobiliário, né? Imobiliário, é um mercado que encanta os olhos de todo mundo, mas é um mercado que pode sim ser muito lucrativo, mas é um mercado que tem muita volatilidade, né? É o que está acontecendo agora com a questão do Covid-19. Então, como mexeu com a economia do mundo, todas as empresas que são, né, tem um mercado, o capital social aberto em ações, ou até nos fundos de investimento, ou nos fundos imobiliários, todo mundo sofreu com perdas ou com desvalorização, afetando praticamente o mundo como um todo. Então, isso aqui é para responder a pergunta do Jonathan. Mas voltando aqui na questão, ficou entendido? Ficou. Na questão aqui da sociedade limitada, o capital social dela é dividido em cotas, e para você poder entrar em uma sociedade limitada, você vai ter que comprar uma ou umas cotas e vai ter ali o percentual. E nos prejuízos? Eu tenho que participar dos prejuízos? Você tem que participar quanto? É no máximo o valor que você investe com 20. E a sociedade arruma de reais. Juliana, quanto você vai perder? Vou perder máximo R$ 20.000. Sempre, sempre, desde que todas as cotas estejam integralizadas. Então, a minha recomendação é que você não faça parte, não aceite entrar em uma sociedade que tenha deixado, que tenha permitido integralização de cotas futuras de um ou de alguns sócios. Entendida até aqui? Vamos falar. Eu pedi que vocês anotassem que o próximo tópico que está no meu slide é que não existe capital social mínimo, né? Você pode abrir nada com qualquer valor. A recomendação é que você abra uma sociedade limitada com capital condizente com a sua atividade. Então, se for uma atividade que demanda de mais capital investido, você tenha, seja proporcional à atividade que você vai estar abrindo. Aí a gente, acredito que você já tenha feito a anotação. Anotem aí, na seção de cotas. Então, o item seção de cotas, ele vai comungar ali com aquela conversa se é uma sociedade de pessoas ou se é uma sociedade de capitais.
Então, se a gente, regra geral, se você não especificou no contrato social se é uma sociedade de pessoas ou uma sociedade de capital, a regra geral, a gente vai pela liberalidade, concorda? Então, se você não restringiu, então, se não constou lá que é uma sociedade de capital, eu vou ter o meu entendimento que ela é livre. Então, em uma sociedade limitada que não ficou expressamente dito, ou escrito, melhor dizendo, que é uma sociedade de pessoas, eu vou subentender que é uma sociedade de capital, então essa exceção de cotas é livre. Juliana, é isso que você recomenda? Não é isso que eu recomendo. Eu recomendo vocês colocarem expressamente no capital social, se é possível, a cessão de cotas, que daí seria uma sociedade de capital, ou se a cessão de cotas depende da anuência, da concordância, né, dos demais sócios. Eu colocaria que depende da concordância dos demais sócios. Deixa eu ver se eu vou falar disso aqui para vocês. Sócio remisso. Já ouviram falar? Acho que não, né? Deixa eu até molhar a boca. Sócio remisso. Lembram do sócio que pediu autorização para integralizar o capital social no futuro? Não é Covid-19. Lembram do sócio que pediu autorização para integralizar o capital social no futuro? Então, a gente permitiu, lembram-se? Em até o vencimento, até a data da integralização dele, todos nós somos sócios, somos solidários, né? Somos responsáveis pela integralização futura dele. Então, tá bom, faz de conta que é o Jonathan correndo do meu Covid-19. Não é não, graças a Deus. Digamos que o Jonas seja o sócio que pediu a possibilidade de 6 meses para integralizar a parte dele, e a gente permitiu. Chegando ao vencimento, né, passaram-se lá os 180 dias, nós chegamos ele daí, Jonas, você vai pagar, vai integralizar aqui suas cotas? E ele diz assim, olha, pensei bem, e eu não quero, ou eu não tenho dinheiro, não vou integralizar as minhas cotas. Olha só que situação. Então, o que a gente vai fazer? Então, nós, os demais sócios, nós vamos notificá-lo, né? Bom, Jonathan, nós vamos te intimar, né? Nós vamos te notificar extrajudicialmente, dizendo, ô, Jonathan, você tem 5 dias úteis para fazer a integralização das cotas sob apenas as consequências da lei. Tá, mas o que a lei me permite fazer? A partir do momento que o Jonathan não integralizou as cotas dele, mas tem que estar vencido, tá, gente? Antes do prazo que a gente deu, ele não é devedor. Então, se nós demos 180 dias, nós só podemos cobrá-lo depois do 181, né, no dias. Então, quando a gente vai cobrar ele, ele diz, não, vou pagar, não quero saber, façam o que vocês quiserem. Ele se torna o sócio remisso. Então, o que quer dizer sócio remisso? Sócio remisso é aquele que está em pendência de suas obrigações. Eu estou dando um exemplo de uma obrigação financeira, que é a mais simples para vocês pensarem. Pede recuperação judicial. Não dá, recuperação judicial não dá para ser para um só, tem que ser para a empresa, não dá para ser para um só. Então, no caso, quando o Jonas não integralizar o capital social dele, ele se tornará o sócio remisso. E o que a gente vai fazer com o sócio remisso? Nós queremos excluir, regra geral, a gente vai querer o quê? Excluí-lo da sociedade. Isso mesmo, a gente quer chutar, a gente quer tirar ele da sociedade. Então, sócio remisso é aquele sócio que ele está inadimplente, ele está com pendência de suas obrigações. Eu dei um exemplo aqui financeiro, mas poderia ser uma outra coisa. De repente, o Jonas tem aí se obrigado com nós aí a um tipo de prestação de serviço específico, sabe? Sei lá, uma indicação aí de um cliente, uma coisa que seja possível no direito brasileiro e que tenha constado lá no contrato social. Se ele não fizesse, ele não conseguir honrar aquilo que ele se comprometeu, eu ainda acho mais fácil o exemplo financeiro, ele é chamado de sócio remisso. Qual é a consequência do sócio remisso? Regra geral, nós vamos dar tchau para ele, porque ele não integralizou a sua cota, então a gente não quer mais que ele participe aqui da sociedade. Pergunta: quem pode ser o sócio? Tem alguma multa? Diego, a gente poderia, no caso do sócio remisso, lembrem-se que o sócio,
a pendência da integralização ela é colocada em discussão anteriormente. Então, evidentemente, existe a possibilidade da gente fazer constar no contrato social uma penalidade, como, por exemplo, uma multa. Então, tá, a gente deu 180 dias para você integralizar, é R$ 10.000. A partir dos 181 dias, multa de 20%. Então, passa, em vez de ser R$ 10.000, você passa a ser devedor de R$ 12.000, mais juros, mais multa, né? Indica ali qual é o indexador que vocês vão usar. É possível, sim. Regra geral, não teria multa, mas existe a possibilidade de você colocar no contrato social a multa, sim. Voltando ali minha pergunta. Quem pode exercer a administração dessa sociedade? Lá na Eireli, a gente já tinha conversado que o administrador poderia ser o titular, que lá era um só, ou terceiros. Lembram-se? Aqui na sociedade limitada, a regra é a mesma. Então, o sócio administrador pode ser, ou aliás, o sócio não, o cargo de administrador da sociedade pode ser exercido por um dos sócios, ou por uma questão de briga ou de intelectualidade, não sei, nós podemos nomear um terceiro. Como é que eu vou adivinhar isso? Ninguém vai adivinhar nada, tem que estar expresso no contrato social. Então, lá no contrato de sociedade vai estar escrito que a administração dessa sociedade vai caber ao sócio X, ao sócio XY ou ao terceiro que não é sócio. Por que é importante isso? É importante isso para você saber quem é que tem autonomia, quem é que tem competência, quem é que tem jurisdição para estar efetuando compras, por exemplo, para estar vendendo bens em nome da empresa, para estar contraindo dívidas. Apenas o administrador, gente. Entendem? Então, esse aqui é um passo, é uma questão bem importante. Vou te dar uma... Sim, sim. O Jonas ele tá perguntando para mim se dá para especificar melhor quais são as cláusulas dentro de um contrato social. Então, vamos lá. Vamos falar do contrato de sociedade limitada. Então, coloque lá, numa LTDA. Então, quais seriam as cláusulas mínimas? Menos que isso não teria. Então, vamos lá. Primeira, não teria uma ordem. Vou colocar a ordem que normalmente acontece. Então, vamos colocar lá. Cláusula 1. Sócios. Aliás, em cima ali do contrato, seria o nome do que é essa sociedade, né? Então, no caso ali, contrato de sociedade limitada. Seria o nome do nosso contrato. Contrato de sociedade limitada. Estaria em cima do contrato. Cláusula 1. Quem são os sócios? Como assim quem são os sócios? Nós vamos ter que colocar o nome completo. Então, Juliano Micheleiton, sim, brasileiro, casado, advogado, portador do RG número tal, CPF número tal, residente domiciliado na avenida tal, número tal. Qualificação de todos os sócios. Cláusula 1. Cláusula 2. Lembrem-se lá da teoria da empresa, teoria de Aschini? Existe atividade empresarial sem função? Não existe. Então, na cláusula 2, eu posso colocar o quê? Qual é a finalidade, qual é o objeto dessa nossa sociedade? E aqui você vai escrever. Se fosse um bar, você poderia colocar lá. O objeto dessa sociedade é o entretenimento, é a venda de bebidas, a venda de comida, não sei. Você faria toda a especificação de qual é a finalidade da sua atividade empresarial. 2 cláusulas. Terceira cláusula. Qual é o capital dessa sociedade? Concorda? Que tamanho que ela é? Então, aqui você vai dizer R$ 100.000, 200.000, 20.000. Vai fazer aquela tabelinha, vai dividir em cotas, uma cota igual a R$ 1, vai fazer aqui a expressão aqui, o paralelo de quanto cada sócio tem, tanto em percentual quanto em dinheiro, em espécie, né? No nosso caso aqui em reais. Então, terceira cláusula. Quarta cláusula. Quem é o representante, né? Quem administra essa sociedade? Uma quarta cláusula. Quinta, lá pela teoria da empresa, lembrem-se que não existe atividade empresarial sem local. Então, eu tenho que colocar o quê? O local, onde essa atividade vai ser exercida. É no número tal, na rua tal,
ou é uma atividade virtual, existe essa possibilidade. Então, já estamos na quinta, sexta. O que daria para a gente pôr? Nós poderíamos falar se é uma sociedade de capital ou de pessoas. Está vendo como as coisas vão se encaixando? Esqueci de alguma coisa? Acho que não. Ó, no mínimo, ainda olha lá se não estiver esquecendo de alguma coisa, no mínimo aqui você vai ter 6 ou 7 cláusulas contratuais. No final, verdade, opa, olha o que eu estou esquecendo, bem lembrado. Não é firma, como é que é o nome empresarial, né? Se é firma ou denominação. Bem lembrado, Jonas. Merecia um 05 extra, né? O professor está aqui anotando e esqueceu uma das coisas mais importantes. Então é isso mesmo. O nome empresarial é importante. Então daqui a gente tiraria mais uma, né? O que seria o nome fantasia. Deu para acompanhar? Conseguiram anotar tudo isso aqui? Sim? Não? Mais ou menos? Então, isso aqui seria o mínimo de um contrato de sociedade limitada. Posso ter mais cláusulas, professor? Pode, desde que não seja contra a lei. Eu não posso colocar uma cláusula aqui dizendo que eu permito que nós vamos vender maconha. Por quê? Porque maconha é ato ilícito, é crime, é proibido aqui no Brasil. Então, é possível nós redigirmos sim outras cláusulas, vou colocar aqui zilhões de cláusulas, desde que não seja contra a lei. A gente chama assim, desde que não seja contra a lei. Então, não pode ter cláusula contratual que viole dispositivos de lei. Isso aqui foi legal, foi importante vocês terem perguntado. Professor, Oi, pois não. Posso fazer uma pergunta? Deve. Quando eu faço o contrato, né, social, daí eu faço. Quem que faz as cláusulas geralmente? É você Normal. mesmo ou um Não, advogado? não. Ó, você como agora já está tendo o mínimo aqui, né? Tipo, uma ideia geral da sociedade, então digamos que você fosse montar uma sociedade com um sócio, com alguém. Você já pode levar isso aqui rascunhado. Normalmente é o contador que faz a confecção do seu contrato de sociedade. Por que é o contador? Porque tem uns trâmites lá na junta comercial em que tem uma aula lá que eu postei, estou dando aquela no curso de Direito, que ela trata da ME, da microempresa, e da empresa de pequeno porte. Mais para frente, então, tipo, depois que a gente terminar a sociedade limitada, eu acredito que ainda vai sobrar tempo, eu vou pegar aquela mesma aula e vou postá-la para vocês, ou até a gente vai conversar aqui online. Na sociedade, na ME ou na EPP, na microempresa, na empresa de pequeno porte, o que acontece? Para você montar uma ME, você não precisa da assinatura de um advogado, isso é dispensável. Na sociedade limitada, se ela for uma mera sociedade limitada, ela não é ME, não é LTDA-ME, não é LTDA-EPP. Você precisa da assinatura de um advogado. Então, teoricamente, quem faria esse contrato para você, quem redigiria, seria um advogado. Mas você pode levar esse esboço aqui das suas cláusulas contratuais, sim. Se voltarem às aulas quanto antes, se a gente tiver tempo hábil, eu vou fazer em metodologia ativa com vocês, nós vamos fazer uma atividade que é a confecção de um contrato social. Posso até postar isso aqui no Moodle, pedindo para vocês, de repente, a gente fazer isso como uma atividade, não sei. Eu acho que é interessante, porque daí eu sempre coloco um caso hipotético e divido lá a sala em grupos para cada um montar lá o contrato social. Normalmente eu faço grupos, né? Porque senão a pessoa fica com preguiça de fazer sozinho. Mas então você poderia sim levar essas cláusulas já pré-anotadas para o seu contador. E ele só vai verificar se falta alguma coisa, se está tudo ok. A tendência, gente, é que cada vez mais esse registro, assim como já acontece com o MEI, como eu estou dizendo agora com o ME e com o EPP, se tornar cada vez mais simples. Eu não duvido que vamos chegar a uma época em que você conseguirá abrir uma sociedade limitada sem o contador e sem o advogado. Por quê? Porque hoje a junta comercial também já está toda informatizada, os recolhimentos de guias também já estão todos online por meio de boletos, então assim, a coisa está caminhando. Então eu acredito que no futuro, de repente, essas cláusulas mínimas aqui que eu estou dizendo para você, talvez isso que já esteja expresso em um formulário, concorda? Onde você só vai preenchendo quem são os sócios, qual é a finalidade, qual é o valor do capital social,
quem vai representar, onde é o local da atividade, que tamanho que é o capital, como é o nome empresarial, como é o nome fantasia. Ó, podia ser um formulário, concorda? Por isso eu não duvido que no futuro possa acontecer, não. Deu para entender, Jonathan? Deu sim. Qualquer coisa vocês gritem aí. Deixa eu ver que horas são, 10h05. Então vamos caminhar para já um final, porque senão o pessoal reclama que diz que a aula está ficando muito longa. Eu, se deixar, a gente conversa até 11 horas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante da sociedade limitada. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Atividade, administração, nós falamos. Aqui uma curiosidade. Podemos aumentar o valor do capital da sociedade depois que a gente já deu fizemos o registro social? Outra coisa. Isso aqui é uma sociedade empresarial, tá? Então anotem lá. A sociedade limitada é uma sociedade empresarial. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que a gente parte do pressuposto que ela tem o quê? Organização dos fatores de produção. Então, é uma sociedade onde tem-se organização dos fatores de produção. Eu posso ter uma sociedade intelectual, 2 advogados com uma sociedade limitada? O direito brasileiro não permite. A sociedade de advogados é uma sociedade específica chamada sociedade, antigamente sociedade de direito civil, hoje sociedade simples, que eu também vou explicar ainda para vocês. Nós estamos ainda nas sociedades empresárias. Então, se a gente quiser aumentar o capital da nossa sociedade, aumentar ou reduzir, pode ser feito por meio de uma alteração no contrato de sociedade. Então, pode ser aumentado e pode ser diminuído também. Eu acho que, de regra geral, assim, teria outras coisas aqui mais específicas para a gente conversar, mas, de regra geral, eu acho que tudo isso aqui que a gente acabou conversando, com mais o vídeo lá, que não é mais até superficial do que isso, eu acho que dá um bom panorama, assim, um bom cenário do que seria a sociedade limitada no Brasil. Hoje, né, ela é a sociedade mais usual. Todo mundo não, a maioria dos brasileiros que fazem a opção por ser uma sociedade vão se registrar como sociedade limitada. Mas qual é a outra opção? SA, que é a Sociedade por Ações, que a gente vai conversar na próxima aula. Mas eu saliento para vocês. A partir de 2011, surgiu a EIRELI no direito brasileiro. Então, se não for uma questão de eu quero essa outra pessoa como meu sócio, porque eu quero a característica pessoal dela, sociedade de pessoas, ou porque eu precise do dinheiro delas, normalmente hoje você vai abrir uma EIRELI e não mais uma sociedade. Eu não tenho os 100 salários mínimos, seja empresário individual. Não, eu sou menor ainda, seja MEI, desde que se for possível, né? Certo até aqui? Por embora, me deixar aqui. Então, se estiver certo até aqui, gente, essas são as regras gerais da sociedade limitada. Eu já estaria partindo para o encerramento. E daí eu vou postar, hoje acho que deu certo a gravação, vou receber ela no meu e-mail lá e eu posto ela no Moodle. Então, tudo isso aqui que eu falei, que a gente conversou, se não houve nenhum problema, será repostado agora já na sequência, se já receber no Moodle, avisem os demais alunos, entendeu? Na próxima aula, eu pretendo conversar sobre sociedade por ações, que seria a sociedade anônima, né? E depois da sociedade anônima, a gente conversar sobre a sociedade simples. Então, peço a colaboração de vocês, agradeço, deixa eu ver, nós estamos em 9, então agradeço os 8 alunos presentes, informo que é importante vocês estarem participando online ou acessando o Moodle, porque nós vamos tirar esses relatórios para prova de que está sendo ministrado o conteúdo, então é importante para vocês, é importante para mim como professor, é importante para a instituição. É importante também aquelas questões que eu postei, Jonas, a gente está, a aula passada eu fiquei até resolvendo elas, nós vamos marcar uma data específica, mas eu ainda nem pensei na data, vamos esperar ver essa questão ainda volta às aulas, para vocês poderem entregarem para mim físico ou até no Moodle, que a gente ainda não decidiu isso, para ser os três pontos do primeiro bimestre. Tá bom, né? Então,
Se você já fez, guarda ela com você. Se você ainda não fez, comece a pegar para fazer. E daí, assim que a gente tiver uma definição dessa volta às aulas, a gente marca a data, que vai ser com antecedência, para vocês estarem ou postando no Moodle ou entregando pessoalmente, que daí a gente decide isso ainda. Fiquem tranquilos. Isso aí vai ser o trabalho dos 3 pontos do primeiro bimestre. Disso aí vocês já ficam livres comigo. Mas fiquem tranquilos que ainda tem tempo. Mantenham-se firmes aí na quarentena, ainda que estejam trabalhando, mas tomem os devidos cuidados, né? Minha máscara não está aqui, mas comprei máscara de tecido. É importante a gente tentar se resguardar, é importante a gente, na medida do possível, né? Para aqueles que estão trabalhando, eu também estou aqui meio no home office, home work, né? Então, assim, vamos se manter unidos. O mundo não vai acabar aí com o coronavírus, não. Vamos ter prejuízos de ordem financeira, sim, mas a vida continua. Então, vamos seguir aqui no nosso conteúdo, seguir aí no curso de vocês, que daqui a tomara que alguns dias, ou algumas semanas, ou alguns meses, seja apenas uma lembrança que a gente não goste muito de ter, que é esse período aí da Covid-19. Então, fiquem com Deus, tenham uma semana de estudos abençoada e a gente volta a se falar semana que vem. Combinado? E eu fico à disposição de vocês. Podem me mandar e-mail, podem me mandar o WhatsApp, que eu respondo. Combinado? Então, um grande abraço. Até a próxima semana e tudo de bom para vocês. A gente vai se falando.